Valendo? Muito bem, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o podcast está com a carinha diferente, cenário diferente. Hoje a gente está diretamente da Expo Inter, onde a gente vai ter uma semana inteira de gravações aqui com conteúdos especiais. Então hoje, né, a gente tem duas gravações hoje, uma agora às 2 e outra às 3 horas da tarde. À minha esquerda, Juliana Marcon. Bem-vinda, Ju. E aí, bora lá, mais um podcast, muito conteúdo bom pela frente. Bora Pronta lá. Pra hoje? Prontíssima, né? Hoje é 2, um atrás do outro, sim. A gente vai Pauleira. arrasar, vai ser muito bom. Bora? Bora? Pra falar com a gente vai meio que continuar um bate-papo que a gente teve no podcast anterior. Pois então. Tá? Para falar de como colocar as pessoas no centro em meio a tanta tecnologia, tanta inteligência artificial. Rita Fagundes, gerente do Sesc Anchieta. Palmas para Rita! Bem-vinda, Ritinha. Obrigada, Valeu. Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Coisa boa, obrigado por ter aceito o convite. E a gente vai meio que continuar, né? Um bate-papo que a gente teve um tempo atrás lá no Lab, falando de humanizar um pouco as relações em meio a tanta tecnologia, em meio a tanta inteligência artificial. E eu acho que é algo que está muito em pauta com o avanço de tecnologia. Eu acho até que foi um dos temas que tu viu, né, Ju? A Juliana teve no Startup Summit semana passada, né? Foi muito, agora nessa semana eu tive lá no Startup Summit e fortíssimo esse olhar sobre a inteligência artificial, mas não mais a inteligência por si só. Ok, o que acontece com a inteligência artificial combinado ao humano, né? E a importância do humano nesse processo. Porque, Rita, tem esses inúmeros questionamentos, né? Vou ser substituído pela IA ou não? Né? E aí se surgem esses questionamentos. Mas isso está se tornando quase coisa do passado, uma vez que a gente entende que a IA, somado ao humano, se torna daí sim imbatível. Então tem o fator humano muito forte e está sendo muito falado nos ambientes de inovação e tecnologia sobre isso. Exatamente. E eu acho até, Ritinha, pra gente começar, né? Se ouvia muito, acho que até meados do ano passado, que a inteligência artificial, a tecnologia não vai substituir o ser humano. Depois se vem o discurso que ele não vai substituir desde que eu saiba, né? Ou seja, eu vou ser substituído caso eu não saiba trabalhar com tecnologia e inteligência artificial. Hoje o discurso é, sim, em alguns pontos vai ser substituído, mas eu preciso me especializar para não perder tanta oportunidade. Como é que esse contexto, para ti hoje, principalmente falando de gestão e do trabalho que tu faz, como efetivamente colocar a humanização, colocar as pessoas no centro em meio a tanta tecnologia? Sim, ótimo, né? Eu fico bem feliz da gente poder falar sobre esse tema. Não vamos deixar de ser humanos, né? Então a gente precisa olhar para isso. E o que me faz pensar quando vocês me trazem essas questões é quem são os humanos, né? Quem são as pessoas que vão lidar com as inteligências artificiais, com as tecnologias, com esse boom, né, de inovação e de aceleração que a gente está vivendo. Então, uma das primeiras coisas que eu queria trazer é em relação à conexão, né? Como a gente se conecta com tudo isso e como a gente se conecta com a gente mesmo para lidar com tudo isso, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Quando a gente consegue... E daí, falando na gestão, falando das nossas equipes, dos nossos times na empresa, o olhar do líder tem que estar atento para esse tipo de abordagem, né, com as equipes e com as pessoas principalmente, né? Uma frase que eu gosto de dizer sempre é que é sempre do eu para o nós, né? Então a gente conseguir se observar, conseguir se olhar para também conseguir olhar para o outro e estar inteiro, né? Estar presente nessa relação. E daí o restante vai da gente poder se atualizar em relação a tudo que está acontecendo, né? Mas sem perder esse foco do eu, né? Sem perder esse foco do que está acontecendo internamente, de como é que eu estou reagindo a isso. Porque isso vai fazer diferença quando a gente fala em saúde mental, quando a gente fala em saúde no trabalho, né? Que é bem importante. Ótimo. Se tinha um contexto também, a gente falou no podcast anterior, que principalmente a inteligência artificial, ela veio para me deixar mais ser humano. Ou seja, utilizando a IA eu vou ter mais tempo, com isso eu consigo, né, cuidar mais da relação humana.
O que a gente tem percebido nas organizações é o contrário. A IA, ela me dá um certo tempo e eu, com esse tempo, eu faço mais coisas e acabo não olhando para o ser humano. Em que momento a gente deve olhar para isso e ter esse cuidado do tipo, cara, tô indo demais, preciso dar uma segurada? Porque as pessoas estão cada vez trabalhando, a impressão que eu tenho, pelo menos, me corrijam, Rita, se estiver errado, que as pessoas estão trabalhando cada vez mais. Pelo fato de a IA me poupar um tempo e eu invisto cada vez mais no trabalho efetivo do que nas pessoas, no cuidar das pessoas. Sim. Hoje, com a quantidade enorme de tecnologias que a gente acaba recebendo muito mais demandas do que a gente recebia antes. E a gente recebe demandas ao mesmo tempo de várias fontes, né? Então, assim, a gente precisa estar em alerta, né? Estar presente com a gente mesmo, conectado com a gente mesmo o tempo todo. E daí eu trago um termo que é autoobservação. Eu preciso fazer a autoobservação o tempo todo para eu não deixar que esse boom de informações, de demandas, de eventos, enfim, e de coisas novas, né, que vão surgindo o tempo todo, para eu não deixar que isso me atropele, né? Então, é não perder o controle do que eu estou sentindo, do que eu estou conseguindo dar conta. É não deixar que o teu limite, teu próprio limite, se extrapole. Isso é importante, né? E a gente só consegue isso com essa observação, com a gente estando presente com a gente mesmo. Se olhando, se entendendo, né? A gente traz a questão da inteligência emocional, eu acho que a Ju fala bastante sobre isso também. Entender o que a gente está sentindo, o que tudo isso está fazendo dentro da gente, né? Enfim, trazendo de sentimentos, às vezes é um grau de exigência muito grande, uma aceleração muito grande, né? A gente está tendo um boom aí de doenças mentais e emocionais em função disso, né? Muitas taxas de angústia, ansiedade aumentadas, né? Então a gente precisa estar o tempo todo se auto-observando. Essa é uma responsabilidade do ser, né? Uma responsabilidade de cada um de nós, independente da posição que a gente atua dentro da organização. Seja o líder, os líderes precisam muito isso, né? Um líder que não está conectado com o seu sentir, com o seu emocional, e trago também com o seu espiritual, né? No sentido de ter propósito, de ter sentido, de ter significado tudo que faz, fica mais difícil tu conseguir lidar com o outro. Então, para te poder prestar atenção no que está acontecendo com a tua equipe, né? E como isso está se desdobrando na equipe, tu precisa estar conectado contigo. Então, seria isso, assim, ó, é a autoobservação para a gente estar o tempo todo em contato com a gente mesmo, né? Com todas as instâncias do nosso ser. E eu acho também que tem um ponto que vem muito ao encontro do que o Gelson trouxe, que os ambientes de trabalho eles estão se modificando, né? E talvez venha um nascimento de um novo humano, né? Uma nova forma do ser humano se relacionar com esses ambientes de trabalho, uma vez que, ok, hoje a gente está recebendo a IA e talvez a gente ainda esteja entrando no velho modo de ser, ou seja, eu preciso preencher minha carga horária, porque agora que eu fiquei com uma carga horária mais livre, eu automaticamente, sem pensar, sem me auto-observar, eu preencho aquela lacuna que ficou e não consigo dar esse passo, talvez, para o novo papel do ser humano frente ao ambiente de trabalho. Pegando isso que tu falou agora, aí eu tentei me colocar um pouco no que tu falou, né? Estou utilizando inteligência artificial e consegui ter ali uma meia horinha de ganho no meu dia. Talvez eu não me permita desfrutar dessa meia hora para fazer algo voltado a pessoas. Talvez eu preencha essa lacuna com mais trabalho. Acho que é porque esse o ponto, modo né? operacional, muitas vezes, né, do indivíduo. E tem um fator que é extremamente importante, que a gente não pode deixar de olhar, que é o que fisiologicamente toda essa aceleração causa dentro da gente, né? Tem aí um bom do vício na dopamina, né? Quanto mais tu sabe, quanto mais tu conhece, quanto mais tu aprende, quanto mais tu te dedica assim, a buscar informações, mais tu quer. Então, isso é importante a gente observar.
Porque daí tu não vai usar o tempo para fazer outras coisas. Tu vai usar o tempo para seguir alimentando aquela essa dopamina permanente, tá né? Tu vicia em estar acelerado, tu vicia o teu organismo nessa descarga constante de adrenalina, inclusive, e daí tu não consegue sair disso. Né? Então, por isso que a autoobservação é tão importante. A gente precisa ver o quanto isso está afetando, inclusive, a nossa saúde física, né? Porque isso vai nos levar a uma sobrecarga e não a usar esse tempo que, teoricamente, a IA nos possibilitaria, né, para fazer outras coisas e vai continuar seguindo nesse looping sem poder sair disso, né? Tá. Qual é a grande dica para as pessoas se auto-observarem? Porque daqui a pouquinho, né, eu esteja fazendo isso, mas eu não consigo me auto-observar em prol de benefício, né? Eu acho que talvez tu possa dizer, Ju, também tem uma vasta experiência nisso, porque talvez o meu auto-observar para mim tá bom. Sim. E na verdade eu já estou num ritmo extremamente acelerado, extremamente nocivo à minha saúde. Né? Como é que eu identifico isso? Procurando ajuda, talvez? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é pedir ajuda. Pedir ajuda para um profissional que vá poder te orientar e te ajudar com esse foco, né? Porque não é... tem as terapias, né? Tem outras... Enfim, várias possibilidades aí, mas a gente tem que direcionar para isso, né? As pessoas têm que entender que isso também pode levar a alguma... Não é uma doença ainda, mas pode gerar uma doença, enfim, algo que vai afetar realmente a saúde. Então, eu acho que a primeira coisa seria ver, né, uma forma, um profissional, para que se possa pedir ajuda, se possa pedir uma orientação, né? Se possa fazer um acompanhamento para isso. Se isso está te incomodando, né? É algo que a gente precisa estar bem atento. Tem outras técnicas também que são bem importantes. A outra vez, no outro podcast, eu falei, eu sou helper de Petwork, que é uma metodologia de autoconhecimento e espiritualidade, né? E no Petwork nós usamos algumas metodologias importantes para isso. Uma delas é a meditação, né? Então, meditação hoje, eu já diria que é quase um remédio, né? A gente precisa parar. E parece... Esses dias uma aluna me perguntou, disse, eu não sei por onde eu começo na meditação, né? E a meditação é algo que tu não precisa ficar 1 hora meditando, né? Às vezes é 5 minutos que tu vai ter um tempo de qualidade ali contigo mesmo, né? Que tu vai poder esvaziar tua mente, que tu vai poder te preparar para o teu dia, enfim, ou no final do dia te preparar para ter um sono adequado, né? Então, a meditação é um recurso super importante que, às vezes, também a gente precisa de ajuda para conseguir fazer, mas é algo que nos conecta com a gente mesmo, né? A gente passa o dia sendo preenchido de várias informações. A meditação é um momento que tu esvazia, que tu acalma a tua mente, né? E isso faz com que tu possa reparar outras funções, inclusive do teu sistema parasimpático, que é onde tu vai, né, regular tudo isso que está acontecendo fisiologicamente no teu corpo. A respiração pode estar aliada ali à meditação também. Então, exercícios de respiração fazem com que o teu organismo, o teu fisiológico volte ao teu estado normal. Então, é um recurso também extremamente importante que a gente pode, não custa nada, né? A gente pode fazer. Respirar de graça. Respirar prestando atenção, sim, né? Respirar de forma consciente, respirar de forma planejada, digamos assim. Então, esse é outro recurso que a gente pode usar a qualquer momento do nosso dia, né? Vai entrar num podcast, de repente tu tá mais ansioso, tu não tá focado 100% no presente, que é outra coisa importante, né? Então, faz um exercício de respiração ali e isso já vai ajudar bastante. E uma terceira dica seria escrever, né? Eu chamo de escrita criativa ou alguma escrita que tu possa colocar aquilo que tu está sentindo, né? Então, só deixar a tua mente solta e escrever aquilo que está vindo de forma aberta, de forma livre, né? Isso ajuda bastante também a esvaziar, a desacelerar, a se conectar, né? Então, é algo que a gente usa bastante também e que ajuda muito, né, no nosso dia a dia. Se tu conseguir fazer essas 3 coisas, ou uma dessas 3 coisas, no teu dia já vai fazer uma diferença legal.
A autoobservação ela está muito ligada ao corpo, né, da pessoa, e a gente está muito no mental hoje em dia, em função do trabalho, da rotina, é a realidade. Então, tanto a respiração quanto a própria escrita, que nos levam para coisas mais analógicas também, fazem com que a gente volte a atenção para aquilo que a gente está fazendo. E é desafiador no início, né? Não adianta a gente desistir no começo. Vai que vai dar certo. Mas tem um tempo ali, porque a gente está num ritmo completamente contrário, né? Na contramão disso. Isso que a Ju traz é bem importante, porque se a gente for pensar, quando a gente era criança, o que a gente era estimulado a fazer? A se desenvolver fisicamente, né? A gente espera dos nossos filhos que caminhem, que corra, que fale, que... Enfim, a gente é super estimulado no mental, depois entra na escola, né? Tem que aprender a ler, escrever e tudo, mas a gente não é estimulado a sentir. Pelo contrário, nós fomos extremamente reprimidos no sentir. Então, a gente precisa aprender, mesmo adultos agora, se permitir sentir. E é isso que vai fazer com que a gente consiga fazer todo esse outro trabalho, né? De voltar um pouquinho e se reconectar consigo e também se trazer para essa homeostase fisiológica, né? O nosso corpo, que hoje está tão acelerado. Para a meditação, tu falou assim, não precisa ser 1 hora, pode ser 5 minutos, né? Acredito que já deva ajudar. E qual é o segredo para, nesses 5 minutos, não pensar em mais atividades ou mais trabalho? Tem alguma técnica, alguma coisa de, cara, pensa numa praia, Boa uma brisa. Legal, Porque eu tenho a impressão assim, vou parar 5 minutos aqui agora. Vou ficar pensando, continuar pensando no dia a dia. A dica é, quanto mais tu não quiser pensar em nada, mais tu vai pensar. Então, na hora, tu pode... O pensamento vai vir, o que está lá fora vai vir, tu deixa ele passar, tu volta, né, para o teu interior. Eu sempre convido, quando eu trabalho com os meus alunos, com os pacientes, eu convido a ouvir os barulhos internos, né? Então, a gente tentar se conectar com aquilo que está acontecendo internamente. Vem pensamentos, vem sentimentos, vem sensações. A gente pode observar o nosso corpo. Às vezes a gente sente alguma dor, alguma tensão. Então, a gente pode olhar para esse lugar, imaginar esse lugar internamente também. Mas o principal é que a gente faça isso associado à respiração. Quando vem o pensamento, o que eu tenho para fazer, o compromisso que eu tenho que fazer, volta para a respiração, volta... A gente pode até contar a respiração, né? Contar o tempo de inspiração, o tempo de expiração também. Isso ajuda a concentrar. E com o tempo, com a prática, isso vai ficando mais fácil, né? Como a Ju falou, não é de uma hora para outra, é um exercício, é como treinar um músculo, né? A gente vai na academia ali, mesma coisa. 3 vezes por semana, enfim, vai treinando o músculo para isso. Acontece da mesma forma com a meditação, né? Então, a gente vai podendo, com a prática, sentir o prazer que isso traz. Assim como tem gente que fala que sente prazer numa academia, né? Não é o meu caso, mas enfim. Com a meditação, a gente chega nesse momento também, onde a gente sente um prazer dessa autoconexão, de estar contigo, né? É uma sensação de voltar para casa e a gente consegue daí ampliar o tempo disso, né? E sentir principalmente o benefício que a meditação nos traz. E é bacana esse link com a academia também, porque muitas vezes a gente pode olhar para a meditação através do movimento do corpo. E tu te conectar contigo mesmo, aproveitar que tem pessoas que têm muita dificuldade do ficar parado. E tem um limiar que vai precisar atravessar ali para, de fato, né, relaxar, conseguir perceber esses benefícios. Mas daqui a pouco uma caminhada que tu faça, um exercício que tu faça e tu consiga estar presente com o que está acontecendo ali, é uma forma de meditação também. Muito bom, é verdade. E tem meditações guiadas aí, né, também, Spotify, YouTube, enfim, que também ajudam. Então, vai muito de como a pessoa vai encontrar a sua forma, né? O que é mais adequado para si próprio. Assim. Eu estou tendo uma aula aqui. Só? Muito bom, muito bom. Falando de gerações agora um pouco. A gente está nesse embate, né? De tecnologia, volta para o ser humano, vai para a tecnologia, volta para o ser humano. Gerações que estão entrando agora, que estão vindo. A geração alfa, né? Que são os mais novos. Hoje é comum a gente estar no shopping, a gente está no mercado, né? Tá o casal e os filhos direto.
na rua. Aqui mesmo, quanto a gente já viu de carrinho passando com criança, as crianças conectadas. Qual é o limite disso? É importante, assim, Rita e Ju também aproveitar, dar um limite a partir de tal idade, porque eu tenho um filho, o Gabriel está com 18, vai para 19, e eu lembro que ele começou a ter celular a partir de uma certa idade só, né? Não vou lembrar qual idade, mas eu vejo que hoje esse limite já não existe. Né? E se impõe um limite, tipo, cara, tu vai mexer até, sei lá, 8 horas da noite, depois não mexe mais. Hoje eu vejo que não existe mais esse limite. É bom botar um limite nisso, Rita? É bom estar conectado com a tecnologia? As duas coisas, né? O limite a gente precisa para tudo. Tudo que... eu não falaria assim qual é o limite, né? Não tenho uma teoria formada sobre isso, mas eu acho que enquanto pais, né? Eu também tenho um filho de 16 anos que também é super conectado e eu sempre estimulo ele a fazer coisas analógicas, né? A exercício, a conviver com os colegas, que é o que eu posso fazer, porque quando tudo que é um exagero, que aquilo de alguma forma está atrapalhando a tua rotina, vai ter uma consequência ali na frente, né? Acho que a minha dica, talvez para os pais, é o quanto eu não estou querendo lidar com isso em relação aos meus filhos, né? Porque qualquer adulto sabe que isso vai ter uma consequência ali na frente. Né? Só que a gente está também, como a gente está falando aqui, num mundo tão acelerado, com tantas demandas, com tantas coisas, né? Que às vezes é mais fácil eu seguir focada no meu trabalho, no que está fora, e eu não olhar para dentro da minha casa o que está acontecendo. Tá, faz sentido. Então, essa coragem eu preciso ter, porque essa coragem vai pedir uma ação da minha parte enquanto mãe, enquanto pai. Né? Eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou ter que tomar uma decisão. Então, eu convido assim, a gente a pensar, quem está, né, com essa questão em casa, a se perguntar quanto eu estou evitando esse tipo de conflito, porque é difícil com os adolescentes. Né? Mais uma vez, tem profissionais capacitados que podem nos ajudar, né, tanto com os filhos ou com a gente mesmo, né? Então, seria isso. Assim, se isso de alguma forma está impactando, e tudo que é exagero, né, vai impactar de alguma coisa, né? Em alguma coisa, em alguma área da vida, se perguntar, né, o quanto que eu não estou querendo olhar para isso, o quanto eu estou delegando talvez isso, né, estou empurrando com a barriga um problema que eu estou enxergando que ali na frente vai acontecer. Então, e assim, as crianças não têm, os adolescentes ainda não têm a condição, né, a maturidade suficiente para avaliar isso. Essa é uma tarefa dos pais de fazer. E a gente Eles não vão pode conseguir se avaliar, né? Estou passando os limites, não, né? E a gente está vendo adolescentes extremamente ansiosos, né, com vários problemas na saúde mental, né, com muitas dificuldades de se relacionar. E o relacionamento entre pessoas, a gente não vai poder perder nunca. Né? Então, a gente não pode deixar de olhar para isso. Então, promover também, né, que isso ocorra dentro de casa. Eu faço muito isso. Assim, meu filho quer sair, eu disse, traz tudo para cá, vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa, para eles conviverem também. Promover, né, um espaço para que eles possam conviver juntos. Muito bom. Hoje, qual é o maior risco que tu vê na empresa que ela prioriza o uso de tecnologia mais do que investimento na relação humana? Porque talvez hoje se tenha dentro das empresas uma preocupação em como eu vou inovar, como eu vou trazer tecnologia, como eu vou colocar inteligência artificial nos meus negócios. Qual é o risco que essa empresa corre de olhar 80-20 para isso, em vez de olhar para a relação humana? Eu acho que o maior risco seria tu não ter pessoas saudáveis para trabalhar contigo. Né? Então, tem que olhar para a tecnologia, tem que olhar para a inovação, mas a gente precisa, e eu diria antes de tudo, para puxar um pouquinho para o meu lado, né, olhar para as pessoas. Né? E eu acredito que não existe ambiente mais propício para a inovação do que ambientes emocionalmente seguros. A gente falou sobre isso no outro podcast, né?
Se a gente não está seguro, não está confiante, a gente não tem como inovar. A gente não consegue se colocar nesse lugar da criatividade, né? De tu poder ser tu mesma, de tu poder trazer tudo aquilo que tu sabe, que tu pensa. Tu contribui com o teu melhor, né? Pessoas só contribuem com o seu melhor quando estão saudáveis emocionalmente. Né? Então, essa segurança é fundamental. Então, a gente precisa andar com isso de forma paralela. Né? E hoje, as empresas estão se atentando a isso também. Né? Com a vinda agora da lei, né, da saúde, NR1, da saúde mental, então, é obrigatório, mas também é uma necessidade que precisa ser vista com bastante seriedade. Né? Não é qualquer atividade que vai realmente surtir efeito, né? Então, a gente precisa, principalmente, que os líderes estejam preparados para isso, que os líderes estejam atentos às suas equipes, para que isso possa acontecer de forma mais saudável. Então, o risco é esse, a gente não ter pessoas saudáveis, né? E a gente está vendo um boom aí de problemas de saúde das pessoas em função da aceleração. Né? E tem um detalhe também que a gente acaba vendo muito nas empresas e de um modo geral. Tem essa ânsia por inovar, pela tecnologia, por fazer acontecer, para não ficar para trás, né? Eu não posso ficar para trás desse processo. Mas antes da tecnologia sempre vem as pessoas, porque sem um processo muitas vezes bem estruturado, vamos para a nossa área que é vendas. Sem um processo antes, eu posso ter o melhor sistema de atendimento inteligente, que vende, que faz pós-venda, que leva até o checkout, que faz... Mas, ainda assim, eu preciso ter esse processo estruturado e quem está fazendo parte disso, né? São as pessoas. Então, às vezes, a tecnologia, pela tecnologia, ela é excelente, mas ela vai até certo ponto. E se ela não for utilizada da melhor maneira correta, ela se torna só mais um artigo luxuoso para dizer que eu tenho e beleza. Agora, se eu olho para as pessoas e, de fato, preparo lideranças para como liderar nesse mundo que está completamente diferente, em que a gente tem que ser líder das pessoas, líder das tecnologias, líder do mercado. Como que eu preparo? Ótimo, é através das pessoas que a gente consegue alavancar isso ainda mais, né, Rita? Exato. Antes de ser líder de qualquer coisa, nós precisamos ser líderes de nós mesmos. Né? E quando tu consegue fazer isso, tu consegue olhar para o outro de forma diferente. Tu consegue perceber o outro, ter empatia, que é uma das coisas que o líder precisa hoje, o líder humanizado, o líder que a gente vai precisar nas organizações daqui para frente, é o líder que olha para as pessoas, que escuta, né? Escuta de forma presente. E para isso, tu precisa olhar para si. Né? E não adianta, nenhuma outra tecnologia vai poder substituir isso. Né? É esse contato humano, é esse olho no olho, né? Essa autoconexão que a gente precisa ter para tornar ambientes saudáveis, para ter ambientes propícios, né, para a inovação, para a criação. Eu trago aqui também a questão da espiritualidade, né, não relacionada com religião, mas no sentido de ter propósito, de ter sentido e significado na vida. Né? Trago isso porque é o tema do meu doutorado agora, então eu preciso falar sobre isso. Né? Então, é tu olhar para isso e tu sentir que isso, o teu trabalho, o teu dia a dia faz sentido. Né? E isso te conecta, e isso te possibilita também estar presente. Né? Vocês percebem que é difícil a gente estar presente, a gente está aqui, mas está pensando no problema que eu estou em casa, no outro compromisso que eu tenho, e isso nos desconecta do outro. Né? Então, para a gente estar inteiro, para a gente estar presente, a gente precisa estar com essa conexão ativada, essa auto-observação que a gente falou lá no início, ativada o tempo todo. Eu estava tentando lembrar agora de uma pesquisa que eu li há 2 semanas atrás e pensei, cara, eu preciso falar isso para a Rita, eu preciso da opinião dela. Agora eu lembrei. Estou ficando velho, mas não estou ficando caduco, lembrei. Foi no Google que saiu essa pesquisa. Tá? 92% dos profissionais procuram trabalho enquanto estou no meu horário de trabalho. Ou seja, eu estou procurando trabalho enquanto estou trabalhando. E 76% marcam entrevista durante o expediente de trabalho escondido. Eu fiquei chocado. Por que vocês acham que existe um grande percentual de pessoas que querem sair de onde estão,
E talvez se a gente olhar para essa nova geração agora, e a gente sabe que o salário, acho que deixou de ser o grande ápice, né? Tempo atrás se falava, né? Por 50, 100 reais a pessoa troca de trabalho. Eu acho que não é o grande mote de hoje. Isso tem a ver com a gestão, tem a ver com a relação, tem a ver com uma gestão humanizada, empática. Eu acho que tem a ver com sentido e com propósito, né? Hoje, por tudo isso que a gente falou até agora e várias outras coisas, as pessoas estão muito intolerantes à frustração. Perfeito. A gente não aprendeu a sentir, a gente falou isso há pouco, né? Quando a gente não sabe sentir, não sabe o que sente, qualquer coisa, e isso eu tenho percebido muito, inclusive nas gerações mais novas, né? Qualquer não, qualquer contrariedade, qualquer situação que foge aquilo que não fez do jeito que eu queria, eu me frustro e eu vou procurar trabalho. Já me desgosto do que eu estava fazendo. E já me desgosto e não vejo sentido mais naquilo que eu estava fazendo. E isso leva a trocar. Isso é resultado de uma imaturidade emocional, resultado de da pessoa não querer assumir a responsabilidade, né? Porque a autorresponsabilidade é o que faz toda a diferença na tua vida, quando tu entende que tu é responsável por tudo que te acontece, né? Se tu está nesse trabalho infeliz, bem-vindo, foi tu que criou isso para ti. Responsabilidade tua, né? Mas o que quem está frustrado, quem é imaturo emocionalmente faz? Projeto no outro as minhas frustrações, as minhas insatisfações. E daí, esse outro é o meu chefe, é a empresa, é o meu colega, é qualquer pessoa que passa na minha frente. Então, para que a gente possa mudar isso, a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida. Entendendo que tudo que nos acontece, seja de bom ou de ruim, fomos nós que criamos. E isso tem a ver com a forma como eu me posiciono diante da vida. Se eu me coloco como vítima da vida, né, ou seja, sempre vai ser o outro que vai tá com a responsabilidade, com a culpa, né? Mas ao mesmo tempo que eu delego isso, eu delego também a minha felicidade, né? Entende? O sentimento bom e ruim está numa via. Sim. Que é a mesma via, é uma linhazinha muito tênue, né? Muito tênue. Então, a gente também precisa trabalhar com as pessoas para que elas entendam isso. O que faz eu procurar trabalho no horário de trabalho é a frustração, é a falta de autorresponsabilidade, né? Quando isso é a minha opinião, né? É quando, claro que pode ter vários outros fatores, mas o que eu tenho percebido hoje nas pessoas é uma intolerância a qualquer frustração muito grande. E o adulto, né? Quando a gente está no nosso adulto real, assim, a gente se frustra o tempo todo. Isso é inerente à adultez, né? Às pessoas maduras. E a gente tem que saber lidar com isso. Mas ainda assim, tem muita gente aí, e principalmente nas nossas equipes, que não sabem lidar com a frustração. E eu não estou falando de idade, né? Tem pessoas novas, tem uma galera que está vindo aí muito mais capacitada com a questão da frustração do que adultos, às vezes, com muito mais idade. Tem uma galera nova muito mais casca, às vezes, né? Muito mais. Autoconsciente, sabe? Entendendo da sua responsabilidade, entendendo que precisa tomar uma atitude, fazer as coisas para que, né, a vida aconteça. Então, não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com a gente sentir, saber o que sente, olhar para isso. E a gente precisa de ajuda também para olhar para isso. E a gente falou muito aqui sobre o contexto da dopamina, né? A gente está envolvido hoje, nos dias de hoje. Eu abro o meu celular, eu não preciso mais cozinhar, né? Eu vou lá e peço a minha comida e eu não tenho o trabalho de... Eu tenho uma dúvida, eu quero aprender algo, eu mando para o ChatGPT, ele vai me ensinar. Eu não tenho mais nem o tempo de fazer uma pesquisa, nem nada assim. Então, esse estímulo de dopamina o tempo todo não é compatível com o tamanho das frustrações que a gente tem na nossa vida adulta. Então, eu também fujo um pouco dessa responsabilidade, porque está tudo facilitado. Só que essa é uma via que também nos adoece e também nos coloca num lugar bem difícil. E aí, acho que entra também um desafio para os ambientes de trabalho.
né? E como um todo, a cultura organizacional, os ambientes, o pensar o novo trabalho, porque é uma realidade, as pessoas estão se afetando fisiologicamente por isso, por esse contexto da dopamina, então é real, isso acontece. No entanto, a gente precisa dar a volta nisso, retomar a autorresponsabilidade e também entender essas novas gerações que estão chegando, que têm outros objetivos frente ao trabalho. Bem, como tu bem colocou, o salário já não é mais o importante, a gente tem o salário emocional, a gente tem a mobilidade, a gente tem inúmeras outras coisas. Flexibilidade, tudo, né? Então, como pensar também o trabalho de agora em diante, considerando toda essa chegada da IA, que até lá no Startup Summit eu achei muito legal, porque eles falaram, eu acho que o único advento anterior à chegada da IA foi, tipo, a criação da luz, então, né, da eletricidade, no sentido de impacto, né? que a gente ainda não sabe efetivamente o que vai acontecer. A gente não tem dimensão do que vai acontecer. Então, como também preparar esses ambientes de trabalho através das pessoas para que a gente vá se adaptando e vá crescendo também com isso, não indo para esse contexto mais, digamos, que vai acabar nos levando para uma certa falência, para uma certa crise, para uma certa, até mesmo epidemia voltada para a saúde mental e entendimento do ser humano. Exato. E o que fazer para tentar minimizar esse impacto? O que fazer para tentar conscientizar ou deixar essa galera que está entrando no mercado agora com um pouco mais de responsabilidade? Tem o que fazer? É cultura organizacional, é capacitação, é as empresas investirem, né, firmemente sobre isso, porque eu acho que o X da questão ele está antes da entrada na empresa. Com certeza. Né? Talvez venha lá da educação. Né? Como se trabalha isso? Ou a gente tenta se adaptar um pouco a isso? Que eu acho que, né, também. Eu acho que tem ferramentas que a gente já usa há muito tempo na gestão, né, que podem nos ajudar. Claro que a gente, enquanto empresa, pode criar ambientes, né, propícios para isso. A gente, enquanto líder, não pode se omitir de dizer o que precisa ser dito, né? E uma ferramenta importante nesse sentido é o feedback. A gente não pode deixar de conversar com as pessoas, de desenvolver as pessoas e de falar aquilo que... orientar, né? De falar aquilo que precisa ser dito quando a gente enxerga algo. Então, acho que isso é algo importante. Assim. Vem cá, olha só. Né? Observei que aconteceu tal coisa, traz um fato, dado, enfim. Tal comportamento. Tal comportamento, tal situação, tal ação. O líder não pode se omitir de dizer. E eu tenho observado, eu tenho trabalhado muito com líderes no individual, em mentoria, e eu tenho visto muito isso, assim. Quando é a parte boa, é muito fácil, vai lá, fala, elogia. Eu sou todo mundo gosta. Boazinha, eu sou a líder parceira, eu sou a líder amiga. Agora, quando é para orientar, quando é para dizer aquilo que não é tão agradável e todo mundo sabe que não é, né, dar uma orientação, corrigir alguma coisa, eu delego muitas vezes ou não faço, eu finjo que eu não vi. E isso não pode acontecer. Vamos deixar rolar até melhorar, né? Uma hora vai melhorar. Não acontece. Lamento informar, não é assim que funciona. Né? O tempo não cura isso. O tempo só piora, né? Por quê? Porque daí outras pessoas da equipe estão vendo também que não dá nada, que não vai acontecer nada, que está tudo certo fazer dessa forma. Então a gente precisa, né, na condição de líder, fazer esses momentos, né, de feedback, de desenvolvimento das pessoas. E o mais legal disso é que as pessoas querem isso. Sim. Assim elas como os adolescentes pedem por isso, elas pedem por isso, né? Elas não querem fingir algo que elas não são. Elas não querem estar num papel de farsa, sabe? Elas querem estar em verdade. Todas as pessoas querem isso. Embora às vezes elas não saibam, mas elas querem. Quando o líder tem esse entendimento e traz a pessoa para essa responsabilidade, né? E não se omite de fazer o que tem que fazer, tu ganha um aliado na tua equipe, porque tu está realmente e de coração desenvolvendo aquela pessoa. Né? Então, acho que essa é uma ferramenta muito simples, que precisa muita coragem para fazer, mas é o que mais funciona. Para o líder, Rita, hoje, tu que atende bastante líderes, o ChatGPT veio para ajudar, né? Até um tempo atrás, eu sempre dizia assim, cara, para tu melhorar a tua gestão é tempo de voo. É treino, é todo dia, né? Tu vai melhorar teu feedback fazendo feedback e por aí vai.
Hoje eu dou um chat GPT, ele me dá várias técnicas, várias dicas. E qual é o risco daqui a pouco que eu sou um líder novato, achar que eu já tenho um certo aliado ou uma certa segurança em dicas que, obviamente, às vezes são bem válidas, mas eu não tenho aquela casca da gestão mesmo, né, de enfrentar dificuldades do dia a dia. Já recebi gestores, né, que enfrentaram o problema na vida real e, cara, e agora o que eu faço? Não sei como lidar com isso. Qual é o risco, né, de eu ser um gestor novo e ir para esse lado e talvez esse equilíbrio? Não sei se você chega a enfrentar isso no teu dia a dia. O tempo todo. O tempo todo. A gente observa não isso é raro o e tempo acontece. todo. Não, é raro, acontece bastante. Concordo contigo, a experiência vai te dar essa casca, né? Vai te dar esse aprendizado. E eu acho que o aprendizado acontece dessa forma. O erro é parte do processo. Porque a equipe não perdoa. A equipe vai te mostrar o líder que tu está sendo, né? Então, só que, para isso, o líder tem que estar aberto também a receber feedback, né? A gente dá, eu acabei de falar, é uma atividade do líder, a gente não pode delegar isso, mas a gente também recebe, e a gente tem que estar atento a isso e aberto a isso, né? Então, além do tempo de liderança, além da experiência, os líderes que querem se manter em cargos de liderança e saudáveis, bem com isso, né, como um propósito de vida, precisam se olhar, né? A gente precisa trabalhar o autoconhecimento, precisa, enfim, buscar algo uma mentoria, que ajude a fazer esse desenvolvimento. Sozinho, só na experiência, primeiro, tu vai levar muito mais tempo, né? Tu vai tomar muita porrada e talvez tu não se sustente nesse papel em função disso. Então, a gente precisa de ajuda, muitas vezes, para acelerar um pouquinho esse desenvolvimento. Mas tem coisas que só o tempo e só a experiência vão nos trazer, né? Algo que eu tenho falado muito, inclusive para as lideranças que trabalham comigo, é que a gente precisa saber ler e saber ouvir aquilo que não está sendo dito pela nossa equipe, né? Então, para isso, tu precisa desenvolver uma habilidade, né, dessa observação da equipe do que está acontecendo, de movimentos que estão acontecendo e que não está sendo dito, porque isso muitas vezes é o que está ditando o jogo, a regra do jogo, né? Então, eu diria, o principal é isso, né? É o autoconhecimento para que a gente possa acelerar um pouquinho mais, porque é difícil, né? A gente, muita coisa a gente aprende vivendo. E, às vezes, o que eu tenho visto muito também é que muitas pessoas novas assumindo posições de liderança e que acham que sabem o que está esperando eles ali na frente, né? E daí aquela equipe que era tua parceira enquanto tu era colega ou quando não te conhecia, vira teu time. E daí a exigência contigo é muito maior. E eles não perdoam, né? Tu falou uma coisa que eu notei aqui, a equipe não perdoa. Não perdoa. E ela vai mostrar o tipo de líder que tu tá sendo. Gostei Exatamente. dessa frase. A equipe vai te mostrar e tu vai ter que saber lidar com isso. E aí soma-se os novatos. Eu tenho o chat GPT, ele vai me ajudar. E, de fato, ele vai dar um aprendizado muito legal. Não, mas eu com certeza, falo dá que... umas dicas interessantes, sem Mas dúvida. é que a interação humana, ela é sempre surpreendente, né? A interação é... E daí eu quero voltar no sentir. O chat GPT vai te dizer ali a parte, né, teórica, talvez, né, a parte do conhecimento, mas ele não vai te proporcionar o sentir. O que vai proporcionar o sentir é um colaborador na tua frente dando um feedback negativo. Daí tu vai te conectar contigo e dizer, né, o que está acontecendo aqui? O que eu estou sentindo? O que isso está fazendo, está acionando dentro de mim? Né? Para onde isso está me levando? Porque está tudo dentro da gente, né? Tudo que nos incomoda de alguma forma que o outro faz, tem algum registro emocional lá dentro que fez com que eu reagisse dessa forma, né? Alguém falando a mesma coisa para a Ju e para mim, eu vou reagir de uma forma completamente diferente. Porque temos experiências emocionais diferentes, né? Mas eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer aqueles pontos que me acionam alguma coisa. Sejam bons ou ruins, eu preciso conhecer, né? Então, para poder lidar com isso, eu preciso me conhecer.
né? Saber aonde eu vou, por que eu reajo de determinada maneira, por que eu não reajo. Enfim, é um trabalho que não é fácil, é um trabalho constante, é um trabalho para a vida inteira, né? A gente começa e nunca mais para. Mas é tão bom, né? É bom, né? Dá trabalho, mas é bom. Dá um trabalho, mas é muito satisfatório. É bom demais, né? Isso aí. Hoje tu tá à frente do Sesc Anchieta, que é uma potência incrível. Quantos colaboradores temos lá hoje? A gente está chegando a 160 na equipe. 160. Beleza. Como é que é a Rita no dia a dia? Questão de uso de tecnologia e como ser humano. A minha tendência é muito mais de estar com as pessoas, né? Mas eu incentivo muito que a minha equipe use tecnologia. Então, eu estou com eles, estou observando, estou acompanhando. Eu acabo me envolvendo muito, às vezes, na operação, porque é um perfil SESC também, né? A gente está ali, a gente quer olhar o detalhe. Já percebi isso. Em alguns momentos já percebi. A gente está junto, eu tenho muito isso, né? Eu preciso também ficar me observando o tempo todo para não deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas eu estou sempre olhando para as pessoas, né? E algo que me dá muito prazer e eu tenho como um propósito para a minha vida é o desenvolvimento de outras pessoas também, principalmente de lideranças, né? Então, eu trabalho com a minha equipe de lideranças, sistematicamente, o desenvolvimento deles também. Para que a gente possa ter um alinhamento de como conduzir as coisas, né? Porque a gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa ter as mesmas atitudes, sem perder a sua individualidade, sem perder a sua essência, mas a gente precisa ter um alinhamento de posturas, de ações, enfim, né? Então, eu trabalho muito isso com as equipes. E eu uso tecnologia, uso ChatGPT, uso outras também no meu dia a dia para facilitar, né? Eu, inclusive, digo para eles, não me manda texto nenhum sem passar pelo ChatGPT para deixar, pelo menos, né, melhorzinho. Porque hoje é o que a gente tem, a gente precisa usar, né? Então, eu incentivo muito, gosto de ser cercada por pessoas que entendem, que gostam, que buscam. Eu sou muito curiosa, né? Então, eu não preciso ser especialista, mas eu gosto de ter os especialistas do meu lado para que a gente possa trabalhar junto, construir junto, né? Se alimentar desse desconhecimento todo, né? Exatamente. Isso é bom. Um gestor que marcou a tua trajetória, não precisa ser dentro do sistema, e no que especificamente? Eu falei isso semana passada. Falei, graças a Deus eu tenho a oportunidade de falar para ele, porque está pertinho, é um colega no SESC, mas a gente teve uma trajetória logo no início da minha carreira como líder, né? Quando eu fui assumir o SESC Redenção como coordenadora, e o Luiz Fernando Parada era o nosso gestor regional na época. Nossa. Era uma outra configuração. E o Parada é um cara extremamente humano, extremamente das pessoas, e ele me ensinou muito sobre desenvolver pessoas. Ele me disse, tu precisa sair e ficar tranquila que a tua equipe vai dar conta. E eu nunca mais esqueci disso. E eu acho que eu levo isso como um lema para minha trajetória, para minha vida. Eu quero sair para qualquer lugar e poder ficar tranquila que a minha equipe vai dar conta. E eu faço isso todos os dias, né? Então, Parada me marcou muito por vários motivos, né? Esse é só um exemplo. A gente teve muitos líderes incríveis no sistema também. Lembro do Tadeu, que já não está mais aqui, né? Mas que foi um cara sensacional também. E ele dizia, tu tem 5 minutos para ficar triste, depois vai trabalhar. E eu faço isso no dia a dia, né? Dá um problema, gente. Eu tomo decisão muito rápido, sabe? Então, eu penso, 5 minutos para chorar e vamos embora. Levanta a cabeça e vamos de novo. Levanta a cabeça e encara que é isso, né? E isso me mostrava a força que eu tinha para enfrentar todos os problemas que surgiam. Então, eu trago esses dois, mas eu tive muitos líderes legais, assim. Hoje, nós temos 2 líderes incríveis no sistema, o Marcelo e a Sandra, né? Que eu me inspiro muito também e me ajudam muito no dia a dia, me apoiam muito. E são próximos, né? Então, a gente tem acesso a qualquer momento e o líder tem que ser acessível, né? O líder precisa mostrar para a equipe que está ali, que está junto, né? Isso que eu penso. E, graças a Deus, eu tenho essas lideranças hoje em que eu posso me apoiar e, principalmente, me inspirar. Bacana. Se tu pudesse hoje, Rita, dar uma dica para quem está entrando na gestão,
ou para quem pensa em fazer gestão de pessoas, tá? Principal dica. Autoconhecimento. Olha para si, investe nisso. Qualquer técnica, tem terapia, tem o Petwork, que é a que eu acredito, é o que mudou a minha vida 20 anos atrás, é o que fez eu... Qual é a diferença? Eu trago o Petwork por quê? O Petwork, primeiro, trabalha na psicologia como na psicanálise, assim, e considera a questão da espiritualidade, que para mim é fundamental, né? A gente não pode só se desenvolver sem se entender como alguém que faz parte de um todo, né? Então, esse todo, tudo que eu faço aqui, o que eu estou fazendo aqui, está reverberando para o resto do planeta. O que está acontecendo na Ucrânia está nos atingindo aqui. Então, é esse todo que a gente precisa ter consciência, né, do universo como um todo. Então, a espiritualidade, para mim, é isso. É se entender parte de um todo e se entender que a gente impacta positiva ou negativamente, é uma escolha, nesse todo, no universo. Então, o Petwork considera isso, né? Então, para mim, como eu falei, um tempo atrás, mudou a minha vida quando eu conheci essa metodologia. Hoje, eu fiz toda uma formação, né? São 10 anos de formação para a gente poder lidar com as pessoas a partir disso. E é um trabalho extremamente profundo que desenvolve em todos os níveis, né? E desenvolve as pessoas em todos os níveis. E nos traz esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, através da autoconfrontação e da autotransformação. Tem um livro muito legal que se chama O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos, que trabalha, né, bem isso. Então, seria um resumo aí do que é essa metodologia que eu estou falando. Mas tem várias outras, né? Então, a pessoa tem que entender, tem que se entender nesse lugar e tem que fazer sentido, né? O lema do Petwork é sentir para dar sentido. Então, é isso que a gente precisa olhar. Pessoas boas, quanto melhor tu for como ser humano, melhor tu vai ser como líder. Não é ao contrário. Então, primeiro investe no ser, em ti. Depois, a tua liderança vai ser consequência disso. Não que tu não precise fazer nada, tu tem que, né, também buscar esse conhecimento. Mas não vai adiantar. Eu tive uma colega que fazia todos os cursos possíveis de liderança. E ela não conseguiu se desenvolver como liderança. Ela acabou sendo desligada da empresa. Então, assim, esse é um exemplo que eu trago que não adianta só conhecimento técnico, né? A gente precisa olhar para si e se autotransformar. Às vezes a gente se acha a bolachinha mais fechada, fala, né? O problema às vezes não é nem se achar, o problema é ter a certeza que é, né? Aí lascou. E daí vem a humildade, né, que o líder precisa ter para estar sempre se desenvolvendo, sempre buscando, aprendendo, sempre aprendendo, se abrindo para o feedback. Então, tudo isso vai fazer com que a gente possa evoluir, né, como ser humano e também como liderança, consequentemente. E até com essa fala da Rita me fez refletir assim, o quanto esse caminho do autoconhecimento ele nos leva a ser humano de fato, né? Nos remete à nossa própria humanidade. E no fundo é a nossa humanidade que conecta. É nós sermos humanos que gera a conexão com o outro. E eu não vou ser uma líder melhor porque eu sou uma líder perfeita, mas eu vou ser melhor porque eu sou uma líder humana. Então, assim como hoje eu estou aqui na liderança, eu também errei e erro muito. Então eu consigo me conectar com esse outro humano que está na minha frente a partir dessa nossa humanidade que a gente compartilha, né? Porque o perfeito demais também é estranho, o técnico demais ele é muito distante. Então essa humanidade eu acho que ela aproxima, né? E o autoconhecimento ele é um caminho de volta para a nossa própria humanidade, assim. Perfeito, né? Para a nossa essência, todos nós temos. E a gente acabou gerando várias camadas na nossa personalidade em função de tudo que nos aconteceu desde o momento que a gente nasceu. O autoconhecimento te faz, como a Ju falou, voltar para casa. Né? E é isso que nos conecta. Eu li uma frase esses dias, que eu nem sei de quem é, mas me impactou bastante, que as pessoas nos admiram pela nossa força, pelo que a gente faz, pelo que a gente aparece, pela visibilidade, pelo cargo, enfim. Mas as pessoas se conectam conosco pela nossa vulnerabilidade. E o líder precisa ter coragem de mostrar a sua vulnerabilidade. Né? E é isso que vai conectar. É isso que vai fazer com que a gente se olhe enquanto iguais. Né? Porque cargo é passageiro, qualquer situação da vida é passageira, mas
a essência, o olhar no olho e se enxergar e se reconhecer no outro, isso não tem inteligência artificial nenhuma que vá nos proporcionar. Não tem que faça substituir isso, com certeza, com certeza. Gostou? Amei. Eu ia dizer que depois dessa fala Nossa. dela aqui, eu já posso levantar e... Só chinelada. Só. Que coisa Não, boa. já coisa foi. boa. Senhoras e senhores, Rita Fagundes conosco. Ê. Top demais. Ô, Ritinha, vou ter que marcar mais um, tá? Tem que marcar mais um podcast pra nós. Só me Tá, chamar, porque- vai ser um prazer. Maravilha. Nossa, Bom é demais. muito bom estar com Bom vocês. demais. Obrigada por esse momento, por essa oportunidade. Tem um problema Foi com a muito Rita, legal. que eu elenquei aqui 15 perguntas, não usei nenhuma. Sim, mas é... Eu fiz um monte de Que anotação. Que jeito? Que jeito? Então, A gente com não certeza. virou as folhinhas. Não. Não viramos as folhinhas, né? Com certeza a gente vai ter que ter mais bate-papo aí pra continuar esse assunto aí, que eu acho que ele é interminável. Muito. Com certeza. Que legal. Vai Tinha ser um obrigado prazer mais sempre. uma vez. Eu que Valeu. agradeço vocês. Prazer estar aqui com a Ju, rever a Ju. Às vezes eu vejo a Ju nos corredores corredores. lá. tá? Corredores. Muito bom. Admiro muito o teu trabalho. Ah, eu também. Acompanho o que eu posso ali. Muito legal. E contigo também. Tamo junto. Nas boas e nas ruins, sempre. Isso Sempre. aí, sempre. Tamo junto. Nas enchentes, nos alagamentos Tudo. e nos podcasts. Tamo sempre junto. Ju, Valeu, né? Meu Valeu. parceiraço sempre. É muito Tamo bom junto. estar aqui com vocês. É sempre um aprendizado infinito e maravilhoso estar aqui. Admiro muito essas duas feras. tamo junto. Ó, daqui a pouco tamo de volta. Já Que voltamos. já a gente já volta com a... Não vou falar, depois a gente Não, fala. é surpresa. Então Mas tá. vocês vão gostar. Até daqui a pouco. Valeu, Até abraço. mais. Valeu. Tchau.